O ano de 2025 está se aproximando. Ao final, iremos analisar certos números e dados relevantes, além do que está projetado para 2025, um ano também extremamente significativo, um ano pré-eleitoral, um ano que promete diversas emoções. Mas o tema que tomou conta dos lares brasileiros, os grupos de WhatsApp, as conversas e as mesas de bar foi a economia, pois nossos bolsos nunca foram tão afetados quanto em 2024. O governo brasileiro nunca arrecadou tanto dinheiro quanto neste ano. E mesmo assim, essa quantia, essa montanha de recursos, não foi suficiente para equilibrar as contas públicas. Ou seja, continuam gastando muito mais do que arrecadam. Para você ter uma ideia, em 2024, fecharemos com um déficit maior do que o de 2023. Como já disse, 2024 foi um ano muito importante, um divisor de águas, especialmente para o governo Lula, porque ficou evidente para todos que Lula, Haddad e companhia não têm a menor condição de administrar um país da magnitude do Brasil. Está claro que este governo tem ideias ultrapassadas, que não levam o Brasil para a próxima fase, muito pelo contrário, são ideias que jogaram nosso país na lama. O reflexo de tudo isso está nos números que você verá aqui no nosso conteúdo de hoje. Esse caos econômico no nosso país está ganhando destaque no mundo inteiro. Na União Europeia, nos Estados Unidos, o Wall Street Journal está acompanhando de perto o que acontece aqui. O caos econômico que enfrentamos hoje será uma conta a ser paga pelas futuras gerações, nossos filhos e netos. Na verdade, nem precisamos ir tão longe, pois hoje mesmo já sentimos isso no bolso. Mas ainda há muitas pessoas em nosso país que acreditam que tudo está indo bem, vivendo em uma bolha onde a grande mídia empurra goela abaixo a ideia de que tudo vai maravilhosamente bem e que Lula está fazendo um excelente governo, mesmo sabendo que seu poder de compra foi totalmente corroído nos últimos anos. Pois bem, estamos aqui alertando e acompanhando essa galera. O pior cego é aquele que não quer ver, não é? Está vendo o problema e ignora? Mas também falaremos sobre o desespero completo do Banco Central, que está indo ao mercado, queimando nossas reservas internacionais a troco de quê? Para tentar segurar o dólar por alguns minutos, um breve suspiro que não está adiantando absolutamente nada, porque o dólar continua subindo dia após dia com uma alta considerável. O desespero do Banco Central reflete uma crise de confiança. Os investidores estão saindo do Brasil e os gringos estão se afastando, levando seu dinheiro para fora, acelerando ainda mais a crise econômica que nosso país enfrenta. Isso acontece por causa da falta de confiança no governo e da ausência de planejamento. Qual é o plano do governo para tirar a economia do buraco? Não existe plano algum. Pelo contrário, o plano deles parece ser colocar a economia ainda mais no buraco, conforme indicam os números que estamos acompanhando. Então, fique comigo até o final do nosso conteúdo para ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso impacta a sua vida. Não saia antes do final, pois o que temos a dizer hoje é simplesmente imperdível. Mas antes de aprofundar no conteúdo, como sempre, vou pedir seu like logo aqui no começo. Você que já é inscrito no canal, conhece nosso trabalho e sabe que vamos entregar um conteúdo excepcional. Já deixou seu like antes mesmo de começarmos, não é? Agora, se você chegou aqui de paraquedas e não conhece nosso trabalho, não precisa dar like agora. Acompanhe o conteúdo até o fim e se perceber que ele trouxe algum valor, aí sim vale a pena deixar seu like. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Gostaria de pedir sua ajuda para compartilhar este conteúdo com pelo menos uma pessoa, ajudando-nos a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Afinal, essas informações não serão amplamente divulgadas pela grande mídia, pode ter certeza. Vamos começar com esta matéria que saiu no The Wall Street Journal. Vou traduzir para o português. Até os americanos sabem que isso é impensável e não passa pela cabeça do Lula, que é cortar gastos. Essa desvalorização do real em relação ao dólar, que se valoriza absurdamente, especialmente nos últimos dias, está forçando o Lula a pensar em cortes. Acredito que essa questão de cortar gastos não vai acontecer. Se houvesse responsabilidade fiscal, isso já teria sido feito no início do governo. Mas ainda há muitas pessoas vivendo na ilusão de que Lula vai cortar gastos. Isso não vai ocorrer.
A moeda brasileira cai para o menor nível em 30 anos, ou seja, desde que o Plano Real foi criado, nossa moeda nunca enfrentou uma desvalorização tão acentuada quanto agora, em 2024. Por que isso está ocorrendo? Nossa moeda está caindo devido aos gastos excessivos do governo Lula em pensões, supersalários e serviços sociais, questões que não aquecem nossa economia. Estamos entrando em um período de crise de abastecimento de produtos. Você sabia disso? Isso pode explodir em 2025 ou 2026. Não temos mão de obra para produzir. E por que não temos mão de obra? Justamente por conta dos serviços sociais, que as pessoas não vão abrir mão para entrar no mercado de trabalho. Elas não vão abrir mão desse dinheiro para pegar ônibus ou trem e ganhar praticamente a mesma coisa. Isso pressiona ainda mais a inflação. Para tentar reduzir os gastos e não ter um déficit tão elevado, o governo compensa aumentando a carga tributária, batendo recordes em impostos. Mesmo assim, não é suficiente. Em 2024, vamos fechar com um déficit maior que o de 2023. Vamos fazer uma retrospectiva da arrecadação federal, ou seja, quanto o governo arrecadou em impostos. Começamos em janeiro de 2024. Olha essa matéria que saiu no gov.br, no site do governo. A arrecadação federal supera 280 bilhões em janeiro. É o melhor desempenho para o mês desde 2000. Seguimos para fevereiro de 2024, onde a arrecadação federal cresce 12,27% em relação ao mesmo mês de 2023, sendo o melhor fevereiro da história. Os números de janeiro e fevereiro já mostraram o melhor bimestre em arrecadação. Em março, a arrecadação recorde de receitas federais alcança 190 bilhões. Resultados tanto de março quanto do trimestre são recordes. Agora vamos a abril e a arrecadação federal teve o melhor abril em 30 anos, atingindo 228 bilhões. Em maio, a arrecadação chegou a 203 bilhões, batendo recorde. Em junho, a arrecadação do governo bate recorde e alcança 208 bilhões. Ou seja, é recorde atrás de recorde. A arrecadação federal atinge 231 bilhões em julho. Pela primeira vez, a arrecadação supera 200 bilhões em agosto, batendo recorde para o mês. Agora vamos a setembro. A arrecadação de receitas federais alcança 203 bilhões em setembro de 2024. O último dado que temos é de outubro, onde a arrecadação federal soma 247 bilhões, batendo recorde para o mês. As medidas aprovadas no ano passado contribuíram para isso. Que medidas são essas? Ressuscitar impostos, aumentar impostos e criar novos impostos. Todo esse esforço é para enfiar a mão em nossas carteiras e arrancar nosso dinheiro por meio de mais impostos. Ou seja, nunca o governo arrecadou tanto nos primeiros 10 meses de um ano quanto em 2024. Você, como qualquer pessoa que administra uma casa, sabe que quando você aumenta a sua receita, ou seja, seu salário sobe, o que acontece? Você paga suas contas, quita suas dívidas e sobra um dinheiro para outros investimentos. Esses investimentos trarão retorno para sua casa e sua família. Sabemos que algumas famílias descontroladas pegarão esse dinheiro extra e o gastarão, aumentando ainda mais suas dívidas, pois ao entrar mais dinheiro, a dívida proporcionalmente aumentará. Quem quer emprestar para uma família descontrolada, o mesmo acontece com o nosso país. Mesmo com o Brasil batendo todos os recordes de arrecadação devido ao aumento absurdo de impostos, o governo continua gastando como se não houvesse amanhã. Isso passa uma mensagem negativa para investidores e pessoas que poderiam investir no Brasil, ajudando a economia a crescer. Existe um grande risco de o governo não cumprir suas obrigações. As contas do governo acumulam um déficit de 105 bilhões em 2024. Essa informação é de novembro de 2024. No acumulado de janeiro a setembro de 2024, o déficit chega a 155,2 bilhões. No mesmo período de 2023, o rombo foi de 94,3 bilhões. Ou seja, mesmo com o rombo que reportamos no canal em 2023, em 2024, esse rombo é ainda maior. Esse valor pode piorar e até dobrar até o final do ano, devido aos gastos do governo que não param de aumentar.
Esse é o quadro que encontramos hoje. É preciso refletir sobre essa situação. O que o Banco Central está fazendo para controlar a desvalorização da moeda? O Banco Central queimou mais de US$ 1 bilhão. Esse valor foi praticamente um remédio para tentar controlar a situação, mas o remédio não está funcionando. O preço do dólar subiu. O que o Banco Central está fazendo para tentar controlar a desvalorização da moeda? Está queimando nossas reservas internacionais. Não vamos nos esquecer de que essas reservas internacionais são nosso dinheiro. O Banco Central precisa que haja confiança. O que está acontecendo é que não há confiança. Portanto, como você pode ver, não há solução. Não tem como o governo resolver essa questão sem uma mudança drástica no comportamento do próprio governo e a busca por responsabilidade fiscal. Na verdade, ao contrário, o que temos visto é um governo que não possui responsabilidade fiscal e não tem condições de cortar gastos. Em tempos de desafios econômicos, é crucial lembrar que nossa fé pode ser um farol de esperança e orientação. Acreditamos que Deus nos chama a sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos confia. Quando os governantes agem de forma irresponsável, cabe a nós, como cidadãos, buscar a sabedoria divina para tomarmos decisões justas e prudentes em nossas vidas financeiras. A oração e a reflexão sobre nossos valores podem nos ajudar a discernir entre o que é realmente necessário e o que é supérfluo, permitindo que mantenhamos nossa integridade e responsabilidade, mesmo em tempos de crise. É nesse contexto que devemos unir nossas vozes e corações, pedindo a Deus por líderes que busquem a justiça e a equidade em suas ações, visando o bem-estar de toda a nação. Portanto, a pressão inflacionária aumentará e as consequências disso são imprevisíveis. Estamos diante de uma grave crise econômica que provavelmente afetará as futuras gerações. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.